Bem-vindo ao Terra 4.0. No episódio de hoje vamos falar sobre a rega, a ação fundamental numa grande parte das culturas agrícolas e um dos aspectos que mais tem evoluído com o progresso das ferramentas de precisão. Na Quinta da Cholda, onde se produz sobretudo milho, este foi um caminho tomado bem cedo, ainda antes de se discutir a falta de água, uma vez que associados à rega estavam grandes custos energéticos. Começámos a perceber que se não dominássemos o problema da energia, também não conseguiríamos dominar o problema da água, porque uma coisa está ligada à outra. Para nós a rega e a energia são um binómio que tem que ser trabalhados sempre juntos, porque senão ficamos sem competitividade para fazer as regas que tanto precisamos. Se eu conseguisse regar com mais eficiência, não precisava de regar tanto. Começámos a perceber onde é que teríamos que ir identificar as necessidades das plantas. Portanto, tínhamos que partir do princípio que as plantas acabam por ter variações ao longo da campanha de mais necessidade, menos necessidades. E nós, pela nossa sensibilidade, não éramos capazes de ver essas variações. Hoje está instalado um modelo pensado para facilitar as decisões do agricultor com base na precisão. O registro pelas estações meteorológicas é a primeira unidade. Portanto, vamos ver como é que o clima vai variando ao longo dos dias e ao longo das semanas. Depois vamos verificar a água que aplicamos ao solo, como é que ela está no solo. Está à superfície, está no sítio onde temos raízes, está a ser drenada, estamos a perder água, sondas de umidade. Depois temos esta comunicação com um software que acaba por nos dizer quando é preciso mais ou menos, que quantidade de água eu vou ter que regar. E para isso temos também equipamentos que vão à distância pondo as máquinas a trabalhar, vão vendo se as máquinas estão a trabalhar e temos a certeza que o programa está cumprido segundo um programa que foi pré-determinado. Depois temos que ir voltar a medir e as sondas de umidade vão verificar essa rega, a estação meteorológica, e é um ciclo virtuoso de conhecimento e de verificação do que se passou, que vai ficando, cada vez que há uma alteração, fica tudo registado e o agricultor tem capacidade de estar em contínuo e permanentemente informado de como é que está o seu campo. Juntamente com as imagens aéreas de drone ou satélite, o controle do estado da planta é cada vez mais detalhado, mas quem está por dentro da agricultura de precisão sabe que é necessário investigar, estudar e investir para conseguir manter as vantagens. Hoje a agricultura de precisão ajuda o agricultor a não errar, ajuda o agricultor a decidir. O futuro é muito maior do que aquilo que está para trás. Portanto, todos os dias temos novidades, todos os dias temos ferramentas mais interessantes, todos os dias podemos fazer diferente e isso é o que nos leva a estar mais competitivos. Porque no dia que nós achamos que já temos o conhecimento adquirido, é o dia que começamos a morrer. E, portanto, esta quinta tem sempre essa disposição de investigar, de fazer a procura do erro, onde é que estamos a poder ser, ainda não somos tão eficientes e isso não tem limite. Segundo João Coimbra, a água e a energia representam 30% dos custos de produção, ou seja, o domínio deste capítulo permite uma maior competitividade com as regiões que podem dar-se ao luxo de produzir sem recorrer à rega. Viramos o foco de forma a que este incida sobre a produção de amêndoas para percebermos a importância de uma boa gestão de rega nesta cultura. Aqui, na Vera Cruz, em Idenha Nova, a irrigação das plantas é feita gota a gota e há um grande manancial de fatores que podem e devem ser controlados para que se alcance uma produção rica e eficiente. Com todos os desafios que a gente vem tendo com relação à água, clima e etc., é cada vez mais importante que a gente consiga ter um controle daquilo que a gente está colocando no campo, daquilo que está acontecendo no campo. Então, a agricultura de precisão vem de uma maneira a suprir essas necessidades de informação que antes eram passadas de agricultor para agricultor e hoje, com muito mais detalhes, se consegue ver no campo e se consegue planejar e aplicar de uma maneira muito mais precisa do que se conseguia antes. Embora sejam ainda feitos alguns testes com amendoal em sebe cultivado em sequeiro, a tendência é passar a produção para regadio, o que traz desafios ao nível do consumo da água.
Os amendoais mais antigos são amendoais de sequeiro e produzem muito menos do que o amendoal regado. O amendoal de regadio, ele é um amendoal que é preparado para receber água. Se falta água, diferente de um amendoal de sequeiro que tem uma resistência maior, o amendoal de regadio pode vir a morrer com a falta d'água. Então, nós enfrentamos, e não só em Portugal, mas Portugal, Espanha, acho que no mundo inteiro, o grande desafio de produzir, de ter uma agricultura que seja sustentável, que consiga utilizar não só menos água, mas a água que está sendo utilizada seja utilizada de uma maneira mais correta. Ferramentas como sondas, estações meteorológicas, drones ou o próprio sistema de rega exigem investimento, mas com um retorno que não é apenas financeiro. O termo correto para isso é investimento. É investimento. Isso é um investimento que se paga ao longo do tempo, seja com uma produtividade maior, seja com uma qualidade melhor dos frutos, seja com uma qualidade das árvores, seja com um não desperdício de água ou adubo ou o que quer que seja. Ou seja, todo esse investimento vem para trazer benefícios que se demonstram depois no bolso, se demonstram depois na natureza, se demonstram depois de uma maneira bem abrangente. Utilizar o recurso certo no local certo, na hora correta. É o mote dado pela Vera Cruz, que nos dias de hoje chega aos 2.500 kg de miolo de amêndoa por hectare, uma produção cada vez mais eficiente graças à agricultura de precisão. Para que os agricultores possam usufruir das melhores ferramentas sem que tenham de se afastar do dia-a-dia das suas culturas, são muito importantes as empresas que fornecem as tecnologias e os serviços para que a precisão seja uma realidade. Trabalho nesta área desde 2005 e houve um progresso enorme, não só ao nível das tecnologias, ao nível das comunicações, isso é do senso comum, mas também ao nível daquilo que é a consultoria nesta área. Nos primeiros anos havia muito a disponibilização do equipamento sem a proximidade ao agricultor e nos últimos anos isso mudou muito. Portanto, a sonda sim é um equipamento, mas a nossa mais-valia é a proximidade que temos com o produtor, porque ela por si só não faz nada sozinha. Isto é de duas vias. Eu preciso saber quais são as necessidades do agricultor, interpretar os dados técnicos e fazer a melhor recomendação possível. O principal benefício dos agricultores na adoção destas tecnologias passa pelo aumento da eficiência, que por um lado pode permitir poupança de água ou de energia, por outro pode resultar em produções maiores e, consequentemente, em melhores resultados financeiros. A mais-valia que nós trazemos à produção é o aumento da eficiência. Basicamente é isso, ou seja, é conseguir que cada metro cúbico de água seja útil. Isto também influencia, como é óbvio, toda a questão das pragas e doenças, mas nós acreditamos que este aumento de eficiência pode ser por duas vias. Se eu tenho um determinado número de produção, 1, 2 toneladas, e aplico X metros cúbicos de água, se eu tiver 4 ou 5 toneladas, é normal que tenha que aplicar mais metros cúbicos de água. Portanto, a poupança pode ser por duas vias, ou por aplicar menos água, ou por produzir mais. Tanto que nós acreditamos muito na questão dos metros cúbicos por tonelada e não metros cúbicos por hectare. Seja qual for o sistema de rega utilizado, existem soluções à medida, que podem também mudar consideravelmente consoante a cultura em questão. Quando nós estamos a falar de rega gota a gota, temos uns caudalímetros que colocamos na fita de rega para monitorizar a água que é efetivamente aplicada e comparar com a evolução do teor de umidade no solo. Quando estamos a falar de pivôs, podemos ou não ter acoplado pluviómetros para poder ver a rega também que é efetivamente aplicada. Depois, para além destes equipamentos, temos outros que são muito específicos para algumas culturas. Temos os dendómetros, que medem o diâmetro do tronco, os que medem o potencial hídrico, que são muito virados para a vinha. Portanto, depois existem casos mais específicos. É tempo de irmos à conversa com o professor Ricardo Braga, o investigador e docente do Instituto Superior de Agronomia da Universidade de Lisboa. Sublinha o peso que o clima mediterrâneo tem na necessidade que existe de facto de regar com precisão as culturas em Portugal.
primavera e verão temos temperatura indicadas para o crescimento das culturas, mas não temos água, não chove. E no inverno acontece o inverso. Temos muita água, mas a temperatura é demasiado baixa. A precipitação em Lisboa é muito idêntica à precipitação de Londres, em termos de água por ano, média. Qual é a diferença? É que Londres tem uma regularidade mensal e interanual da precipitação. Nós temos a ideia que Londres está sempre a chover. A quantidade, a soma ao longo do ano é a mesma que em Lisboa, ou parecida com Lisboa. Acontece é que ela é muito mais regular. No clima mediterrâneo, além de temos o mesmo valor final, mas chove muito numas alturas e menos noutra, a irregularidade entre anos e a variabilidade associada, por exemplo, ao início das chuvas no outono e a quantidade é enorme. E, portanto, isto é brutalmente adverso para a atividade agrícola. E, portanto, se temos uma alta variabilidade, torna-se depois muito difícil planear, porque o risco é muito grande. Eu semeio, por exemplo, cereal de inverno, semeio, depois não chove, eu perco o trabalho todo. Mas, entretanto, já gastei dinheiro na semente, já gastei dinheiro no adubo. Se nós pudermos regar e eliminarmos essa deficiência hídrica no período onde temos temperatura mais indicada, lá está, temos um clima de excelência para a produção agrícola. Chega assim ao fim mais um episódio do Terra 4.0. Estamos de volta na próxima semana com mais agricultura de precisão.